Profissões em que segundos podem salvar vidas. Boa noite, qual a sua emergência? Boa noite. O meu filho tem 17 dias, ele está respirando. Tá. Oi? Moça, calma, fica na linha. Decisões importantes que precisam ser tomadas rapidamente. São Paulo 321 azul. Nível de voo 250 e aguarde. Mantenha o 270 e chame agora Brasília, frequência 126, decimal 15. Quando o risco é alto, um erro pode ser fatal. Lidar com estresse e pressão, na maioria das vezes, é comum no ambiente de trabalho. Mas em algumas profissões, a rotina estressante é ainda maior. Em muitos casos, os profissionais trabalham com prazos apertados, excesso de responsabilidades ou até risco de morte. A atividade de bombeiro está no ranking das profissões mais estressantes do país. Acionamento via Rede Bravo, ok? Veículo com vítima. A gente tem alguma informação a mais desse acidente aí pra gente preparar a equipe aqui? Tenente Coronel Freitas, já são quantos anos trabalhando como bombeiro nessa atividade de resgate aéreo? Já são 17 anos trabalhando aqui com muita satisfação. E como é para você trabalhar em uma profissão que é considerada uma das mais estressantes? Assim, a gente procura cercar de todos os cuidados, né, e de muito estudo e profissionalismo para conseguir fazer a atividade com segurança. Além de ser muito estressante, é uma atividade de muito risco. A nossa rotina, a gente pode sair da velocidade 5 para a velocidade 100 a qualquer momento. O que dá um grande desgaste para a profissão de bombeiro são as cargas de hormônio que a gente vai descarregando para atuar nas nossas missões. A gente recebe o chamado, né? E ali já vem aquela descarga de adrenalina. A gente já começa a se preparar emocionalmente, psicologicamente para o atendimento. Isso exige também um vigor físico e o nível de alerta lá em cima. A atividade de bombeiro, por sua natureza, ela é estressante. Imagina você ter que nadar 50 metros para resgatar uma pessoa que está afogando. Imagina uma pessoa presa num ambiente, seja nos escombros de um imóvel colapsado ou as ferragens de um veículo. Aquela pessoa olhando nos seus olhos e você tentando transmitir para ela força, coragem e calma, que ela vai ser resgatada, e ela gritando de dor, e a gente dando aquele apoio emocional e trabalhando, procurando não se envolver. Um cálculo errado ou alguns segundos de desatenção podem resultar em um acidente de grandes proporções. Eu estou agora no ambiente de trabalho de controladores de tráfego aéreo, profissionais que vivem sob pressão e estresse diariamente. Sargento Cristina, milhares de vidas dependem do seu trabalho, né? Como é para você trabalhar sob pressão, com o estresse dessa atividade? É um desafio diário, né? Desde que eu entrei na carreira, eu já sabia que a atividade, a essência dela é o estresse. Então, como é que a gente faz para trabalhar? A gente gerencia, né? Esse gerenciamento parte da nossa formação, da nossa excelente formação técnica, operacional, passa pela utilização de equipamentos modernos, passa também pelo apoio psicológico, fator humano que a gente tem, e o trabalho em equipe. Eu penso que essas são as maneiras que a gente tem para tentar gerenciar a nossa atividade de controle de tráfego aéreo. Quando um piloto, por exemplo, ele reporta uma necessidade diferente, quando ele reporta uma emergência, tem um passageiro passando mal e você tem um fluxo grande para determinado aeroporto, você já fica mais tensa, né? Você fica mais preocupada, porque numa situação dessa, ele tem prioridade de voo, eu sei disso, está previsto, ele tem prioridade de voo, ele declara. Então você tem que dar todo
uma atenção para ele, sem deixar de desguarnecer as outras aeronaves. Nossa função é manter o tráfego aéreo brasileiro ordenado, seguro principalmente, né, e dando fluidez a esse tráfego, né. Nós tomamos conta da parte central ali do Brasil, né, voam conosco tanto voos domésticos quanto voos internacionais, né, e a gente faz de tudo para que todas as aeronaves, independente se é uma aeronave monomotor de pequeno porte, com 1 ou 2 tripulantes a bordo, tanto uma aeronave de grande porte, para que elas possam chegar aos seus destinos de maneira segura. E além de você, quantos profissionais trabalham aqui no Centro de Controle? Olha, no Centro de Controle é em torno de 100 profissionais ou mais. Em todo o Brasil nós somos em torno de 4 mil. Como profissão estressante, a gente não necessariamente vai considerar essa expressão como uma expressão que tem o significado de um conceito jurídico. Mas é fato que existem profissões estressantes. E elas podem ser estressantes por várias razões, né? Tanto aquilo que diz respeito ao modo de se trabalhar, aquilo que diz respeito a uma responsabilidade acentuada em razão das consequências do trabalho, mas também em relação à jornada de trabalho. Como é que você lida com essa profissão que é considerada estressante? A profissão gera muita ansiedade antes do procedimento. Aí, quando a gente inicia o procedimento, é como se aquela ansiedade saísse e a gente fica focado no procedimento. Teve uma cirurgia quando eu era cirurgião geral ainda, que eu estava fazendo residência de cirurgia geral. Uma cirurgia de 23 horas. 23 horas, o dia inteiro praticamente. Um dia inteiro. Sem parar? Não, começou de manhã e foi terminar na manhã do dia seguinte. Uma coisa que eu sempre faço é esperar o paciente acordar, ele ser estubado, tá bem, sinais estáveis, vai para a recuperação. Eu espero um tempo, porque o paciente ainda está meio sonolento, mais ou menos uma meia hora depois eu passo uma recuperação de novo, ver se o paciente está bem. Isso é uma coisa que me acalma. Nós estamos preocupados com uma série de transtornos que têm abarcado as profissões estressantes. Número 1, a síndrome de burnout, que é o estresse profissional. As pessoas são pressionadas, elas têm inúmeras atividades, elas são cobradas e elas até são autocobradas. Então, a síndrome de burnout, que é o estresse profissional, tem sido a tônica de múltiplas profissões com alto nível de exigência. Outra síndrome é a síndrome do pensamento acelerado, que é uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir. Também nós estamos assistindo que profissões altamente estressantes, não trabalhadas pelo eu como gestor da mente humana, podem desencadear depressão, principalmente quando as pessoas não correspondem às suas expectativas. E há outros transtornos também que pode estar ligado a uma profissão estressante. Por exemplo, a síndrome do pânico, que é uma sensação súbita e eminente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. Para algumas profissões, há a previsão, seja na lei, seja em norma regulamentadora, de intervalos intercorrentes à jornada que precisam ser observados exatamente para que o trabalhador tenha aquele tempo, né, em que ele relaxa os músculos, né, sai um pouquinho daquela tensão natural da prestação de trabalho para poder, logo em seguida, ele voltar com uma outra disposição, com uma outra, enfim, com outro estímulo, né, que ele não teria se ele ficasse de modo autômato, né, a repetir aquela mesma rotina a jornada inteira. Você pode e deve, na sua profissão, fazer micro-relaxamentos de 2 a 3 minutos, uma ou 2 vezes por dia, ou pelo menos 2 a 3 vezes por semana, onde você desacelera a sua mente e vai construir um oásis naquele deserto profissional. Como que você tenta manter assim, a concentração, o foco em uma ocorrência de um acidente grave, por exemplo? O foco a gente procura manter segregando as atividades. Então, o piloto, a gente procura detalhar as atividades de cada um dentro da tripulação
para que cada um consiga focar na sua missão. E para você, qual a importância dessa sua atividade? É dedicação da vida. É estressante, mas é recompensador também. É uma responsabilidade muito grande, porém ela é extremamente gratificante. A gente saber que nós somos os anjos da guarda da aviação.